Bom dia, meu querido, segundo ano do ensino médio do Colégio Ângulo Divinópolis, né? Saudades de vocês, esperamos que todos estejam bem, né? E que estejam atentos aí aos nossos cuidados, nossas prevenções. Se puder, fique em casa, né? Cuidados com a higiene quando puder sair, quando precisar de sair, usar a máscara. E retomando o nosso trabalho de sintaxe, né? Lembrando a vocês que essa semana, dia 12, nós temos teste semanal e que no nosso teste, o nosso assunto são frase, oração e período, né? Os tipos de frase, tipo de oração. E hoje nós vamos acrescentar, né? Continuar a nossa parte de período composto falando das orações coordenadas. Mas antes disso, vamos refrescar nossa memória aqui um pouquinho do que nós já vimos. Nós vimos alguns conceitos que são muito importantes. Primeiro, período. O que é período? Qualquer frase, qualquer enunciado dotado de sentido, começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação e, obrigatoriamente, o período composto ele é formado por duas orações, duas ações distintas. E aí o meu período ele pode ser composto por coordenação, quando as orações são orações independentes, que uma não completa, uma não exerce função sintática sobre a outra, e ele pode ser composto por subordinação, quando uma oração depende da outra, quando uma completa o sentido da outra, completa o sentido não, quando uma completa sintaticamente a outra, exercendo uma função sintática, uma em relação à outra, correto? E aí, lógico, se tem um período composto por subordinação, nós vamos ter oração subordinada e oração principal. Lembrando que as orações coordenadas, quando eu tenho período composto por coordenação, elas podem ser assindéticas. Lembrando o que é a palavra assíndeto, que não tem síndeto, que não tem conjunção, correto? E as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas orações que não exercem função sintática uma em relação à outra, mas elas vêm compostas de síndetos, elas vêm compostas de conjunção. E aí, lógico, de acordo com a conjunção, vai variar a classificação da oração coordenada sindética, que é o nosso próximo passo. Aí, só para a gente refrescar a memória, para a gente lembrar um pouquinho aqui, vamos ver o primeiro exemplo. Estudamos, até bom para a gente rever um pouquinho aí para o teste de vocês. Estudamos a história do Brasil, que foi contada pelo colonizador. Então, qual é a minha primeira oração? Como é que eu sei que esse período é composto? Porque ele tem duas orações. Estudamos e foi contada. Então, tem duas orações aí, correto? Aí eu tenho a primeira oração. Estudamos a história do Brasil. Oração principal. Qualquer história? Não, aquela que foi contada pelo colonizador. Então, o que foi contada pelo colonizador está exercendo a função sintática em relação à história do Brasil. Está esclarecendo a história do Brasil. Entenderam? Então, ela está exercendo o papel de adjetivo nessa oração. Portanto, ele é um período composto por subordinação. Eu tenho uma oração principal que recebeu o complemento da subordinada. Certo? Aí, para contrastar, olha que exemplo bacana aí. Estudamos a história do Brasil e vimos divergências. Então, primeira coisa que nós fizemos, estudamos a história do Brasil. Pronto. Segunda coisa, vimos divergência. Eu não tenho, na oração vimos divergência, não exerce nenhum papel sintático em relação a estudar a história do Brasil. Ela não exerce papel nem de substantivo, nem de adjetivo, nem de advérbio, perceberam? Então, portanto, no primeiro exemplo, estudamos a história do Brasil, que foi contada pelo colonizador, período composto por subordinação. No segundo exemplo, estudamos a história do Brasil e vimos divergência. Nós temos um período também composto, com duas orações, só que são orações coordenadas. E aí, a primeira, oração coordenada assindética, que estudamos, não tem nenhuma conjunção, oração coordenada assindética. A segunda começou com a conjunção i. Então, ela passa a ser oração coordenada sindética. E aí, de acordo com a conjunção, como eu disse para vocês, é que nós vamos classificar essas orações. Correto? Deu para refrescar a memória aí, lembrar do que a gente tínhamos visto? Essa matéria é gostosa, ela é muito de nomenclatura técnica, mas ela é de fácil entendimento, de fácil estudo. Vamos seguir o baile? Então, lembrando, orações coordenadas assindéticas são as orações caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, elas não
tem nenhum conectivo, nenhuma conjunção. Então, eu tenho, primeiro exemplo, chegamos à praia, nadamos, jogamos, comemos. É o sonho do horário de todo mundo, não é não? Ir para a praia, ficar lá nadando, aí joga uma bolinha, joga um frescobol, depois senta lá, come um peixinho, toma um refri, toma um suco, uma água de coco. Sonho do horário de todo mundo, né? Então, olha, vamos primeiro identificar as orações. Primeira coisa que nós fizemos, chegamos. E aí chegamos à praia, e não na praia, tá, pessoal? Porque o verbo chegar, ele exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Chegamos à praia. Segunda ação, nadamos. Terceira ação, jogamos. Quarta ação, comemos. Em nenhuma delas houve a ocorrência, a presença de conjunção. Portanto, as 4 orações formam um período composto, porque eu tenho mais de uma oração, então é período composto. E elas são coordenadas, porque nenhuma tem palavra que encaixa na outra. Então, elas são orações coordenadas. E elas são assindéticas, porque nenhuma delas utiliza conjunção. Tranquilo como grilo, manso como ganso? Vamos ver mais um exemplo? Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Estava começando uma nova vida, né? Com certeza, nesse sentido aí. Vai alugar um apartamento. Então, a primeira ação, pegar a chave. Segunda ação, abrir a porta. Terceira ação, suspirar fundo. Nenhuma completa a palavra da outra. Então, orações coordenadas. Nenhuma delas tem conjunção. Então, coordenadas assindéticas. Então, período composto por 3 orações coordenadas assindéticas. Certinho? Beleza? Vamos ver outro exemplo? Exemplo aqui. Esse aqui, coitado, esse é exemplo do deprimido. Né, que é uma doença séria, viu, gente? Doença grave. A depressão, às vezes, as pessoas não levam em consideração, não levam a sério, mas a depressão é uma doença, às vezes, silenciosa, muito grave, muito séria, que precisa da atenção do outro, precisa do olhar do outro, precisa do carinho do outro, precisa do apoio do outro, né? Então, exemplo, não tem vontade de comer, estudar, sair. Então, eu também tive 3 ações. Não ter vontade de comer, estudar e sair. As 3 orações compõem um período composto. Composto, já que nenhuma não exerce função sobre a outra, composto por coordenação. Nenhuma delas tem conjunção, todas 3 orações coordenadas assindéticas. Claro para todo mundo, tranquilo como um grilo. Deu luz? Beleza, então podemos seguir o baile. As orações coordenadas agora sindéticas, que são aquelas que exigem de nós um olhar mais cauteloso. Também é simples, mas é cauteloso por quê? Porque elas vão variar de acordo com a conjunção. Então, a gente tem prestado atenção em 2 coisas. No contexto, claro, e nos conectivos. Os conectivos nos dão luz, mas às vezes o mesmo conectivo, dependendo do contexto, ele pode mudar de sentido. Por isso que eu estou falando aqui de contexto. Que língua, diferente daquilo que a gente estudava antigamente, não é um conceito estanque, isolado, que eu blá, 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 decoro uma listinha e pronto, acabou. Não é assim que funciona estudar a língua hoje. O estudo da língua, ele é sempre contextual, né? E aí a gente vai falar que as orações coordenadas são orações independentes sintaticamente, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. Então, de acordo com essa conjunção, eu posso classificar. Aí a minha oração coordenada sindética, porque tem síndito, porque tem conjunção, ela pode ser aditiva, quando ela estabelece ideia de adição, de soma, de acréscimo, né? Ela pode ser adversativa, quando ela estabelece ideia de oposição, de contraste ou de ressalva. No Enem fala muito de ressalva. Ela pode ser alternativa, quando ela estabelece opção, exclusão ou alternância ou escolha. Conclusiva, o próprio nome já diz, ela leva a uma conclusão, e explicativa também, o nome é óbvio, né? É óbvio, como diz o Poço, né? Ela leva a uma explicação. Hoje nós vamos nos ater a 2 conjunções, né? Para não ficar cansativo para vocês, nós vamos trabalhar, como são 5 orações coordenadas sindéticas, hoje nós vamos voltar o nosso olhar para apenas 2, para as coordenadas aditivas e as coordenadas adversativas. Então, vamos lá. As coordenadas aditivas, né, são aquelas orações coordenadas que são iniciadas por uma conjunção coordenativa aditiva. Né? Então, quais são as principais? O i, o nem, o mas também. Cuidado, mas também é aditivo, o mas é adversativo. Mas ainda, bem como, assim como.
né? E essas palavras, essas orações, elas estabelecem dentro do contexto uma ideia de quê? De adição, de uma informação a mais, né? De um acréscimo. Então, ó, chegamos à praia e nadamos. Fizemos uma coisa e fizemos outra. Não fez, não faz, nem deixa ninguém fazer. Ele não faz uma coisa, nem deixa fazer. Ou seja, o não deixa e não deixa fazer. Gosta de ficar em casa, como gosta de sair. Ou seja, ele gosta de ficar em casa e também gosta de sair. Aí vamos verificar os exemplos aqui. Chegamos em casa, é a minha primeira oração. Ela não tem conjunção, então ela é coordenada assindética. A segunda, e nadamos, ela foi introduzida, ela foi iniciada com a conjunção i. Portanto, ela vai ser oração coordenada aditiva. É um período composto por duas orações coordenadas. Uma assindética, outra sindética aditiva. Não faz, oração coordenada. Assindética, porque não tem conjunção. Nem deixa, aí tem um nem gritando aí para nós. Coordenada, sindética, aditiva. Correto? Depois, gosta de ficar em casa, como também. Então, como também gosta de sair. O como também significa e também gosta de sair. Então, também adicionou uma informação. Claro para todo mundo? Tranquilo? Podemos seguir? Beleza? A última de hoje são as orações coordenadas adversativas, muito utilizadas, né, nas nossas produções de texto, até porque quando a gente trabalha tese e contratese, então, às vezes, geralmente a gente usa como conectivo, né, como elemento conectivo extra parágrafo, né, bem lá na cabeça do parágrafo, não dentro do parágrafo, né? Então, elas geralmente aparecem nos textos quando nós estamos escrevendo as nossas redações. E as orações coordenadas vão estabelecer a ideia de quê? De oposição, de contraste. E no Enem, geralmente, ele usa a palavra ressalva, né? Quais são as principais conjunções adversativas? O mais, o porém, o contudo, entretanto, no entanto. Pode aparecer outra conjunção, Cris? A gente coloca aqui as principais, né? Aí sempre lembrando que aquela oração que é iniciada com a conjunção é que ela vai ganhar um nome. Então, por exemplo, eles queriam sair. Oração coordenada, assindética, porque não tem conjunção. Porém, estava saindo, mas estava saindo. Esse porém é a conjunção que me lembra que eu tenho uma oração adversativa, uma oração coordenada adversativa. Um outro exemplo, infelizmente, né? Um péssimo exemplo aí, Floyd foi assassinado covardemente. É a minha oração coordenada assindética. No entanto, ou seja, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sua morte não será em vão. A gente espera que não, né? Aí eu tenho aí o no entanto, que estabelece uma oração coordenada sindética, porque tem síndeto, adversativa. Outro exemplo aí, é muito comum na nossa cultura brasileira, infelizmente nós somos um pouco perdulários, né? A gente se preocupa pouco em poupar, então trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Deveria guardar, né, para as emergências. O mas estabeleceu, em relação à primeira oração, que também é coordenada, uma relação de oposição. Portanto, oração coordenada adversativa. Correto? Espero que a aula tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor, né, da sintaxe, da nossa tão linda e tão rica língua portuguesa, né? Temos aí um praticando para vocês. Não deixem de praticar as atividades, de fazer as tarefas de vocês. Bernoulli, apostila 2, segunda série, páginas 103 e 104. Grande beijo, saudade a todos. Qualquer dúvida pode me chamar no zap.